Olá, queridos, paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesse momento, aqui nessa ocasião, para tratarmos de mais uma lição da Escola da Palavra, uma escola que utiliza a revista publicada pela editora Central Gospel, e nesse trimestre estamos estudando os ícones da Antiga Aliança, algumas figuras emblemáticas do Antigo Testamento. Estamos aqui analisando-as e extraindo lições para a nossa vida agora no cotidiano, nos dias de hoje, né? Aqui sempre ressaltando que a Bíblia é constituída do Antigo e do Novo Testamento e ambos fazem parte, né? Ambos são palavras de Deus. Claro, no seu tempo, no seu momento, dentro da revelação de Deus, que é progressiva ao longo do tempo, mas a bem da verdade, nós aprendemos com os homens de Deus que serviram a Deus no contexto das alianças anteriores, aqui em especial a aliança mosaica, mas para além disso, né, no Antigo Testamento temos a figura importantíssima de homens da envergadura de Abel, Enoque, Noé, Abraão e tantos outros, José, tantos outros, que são citados inclusive na galeria dos heróis da fé, aos Hebreus capítulo 11, homens que de fato o mundo não era digno de recebê-los por conta da decisão pessoal de servir a Deus pela fé e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aqui nessa ocasião, nesta aula aqui, em rápidas palavras, não vou aqui me alongar porque é um tema já tratado, inclusive há aqui no meu canal, lá atrás, um vídeo sobre Moisés, aquele que foi fiel na sua casa. Eu trato um pouco sobre a vida de Moisés. Aqui vou só dar uma palhinha, uma abordagem panorâmica acerca desse grande homem de Deus chamado Moisés. Aí está na sua tela a lição desse dia, dessa hora, dessa ocasião. Tá aí. Vamos lá aqui avançar, portanto, no nome de Jesus. Opa, valendo. Agora foi. Aí. Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Moisés, o homem que falava com Deus face a face, o homem a quem Deus falava face a face, né? Na verdade, biblicamente falando, é a Bíblia que diz que Deus falava com Moisés face a face. É claro, se Deus falava com ele face a face, é porque era um diálogo, né? Uma troca, ambos conversavam com muita intimidade. A expressão face a face significa com extrema intimidade. É como lá no João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele está ali, ele vivia face a face, né? Vivia intimamente na presença. E há trocentos textos na Bíblia em que salienta esse Deus que gozava de extrema intimidade com Moisés. Falava com outros profetas por visões, por sonhos, mas por Moisés falava face a face, uma posição de fato grandiosa. Esse Moisés aqui é aquela figura, né, emblemática, um dos maiores do contexto da história do povo de Israel, né, um cara que o profeta, legislador Moisés, tanto que você tem como texto básico Êxodo 37, Êxodo 3, capítulo 3, versículo 1 ao 6, que tem a ver com aquela chamada poderosa que Deus fizera na vida de Moisés, já depois de quase 80 anos de vida. Ele vai ao Monte Sinai e no monte ele tem uma experiência poderosa, uma teofania extraordinária, audível, em que ele de fato é comissionado para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. Um tempo de libertação se estabeleceu para o povo de Deus através da vida do patriarca, né, do legislador, do juiz, do profeta, chamado Moisés, aquele que fora tirado das águas. Aí o texto básico, Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 6, e depois o texto áureo, Deuteronômio 34:10, diz assim: e nunca mais se levantou, veja, olha a expressão que é enfática, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, face to face, né? Cara a cara, intimidade plena. Nunca mais se levantou, a não ser quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí nós vimos a sua glória. Enquanto Moisés ouvia Deus falar com ele face a face, Jesus é o Logo divino.
é a palavra encarnada, é a palavra viva. Portanto, nada e ninguém se compara à grandeza de Jesus no papel de revelação de Deus, que é o papel primeiro do profeta. Mas aqui a Bíblia ressalta essa grandeza, tanto que diz que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. A este ouvi uma referência direta à pessoa de Jesus, nessa ideia de ser o ungido ou profeta que fala em nome de, no caso de Jesus, é a própria palavra encarnada. Vamos lá aqui avançar. Hoje, para essa aula, o objetivo aqui, coloquei rapidamente, tríplice: reconhecer que Deus é o verdadeiro soberano da história, e exatamente conforme Deus disse a Abraão que a sua descendência seria peregrina em terra estranha e passaria 400 anos no cativeiro, de fato se cumpriu, né? Tanto um tratar de Deus com o povo de Israel na preparação, um tratar de Deus com o povo do Egito a partir do abatimento de Faraó e a sua cultura panteísta, e também aqui uma forma de Deus tratar com os próprios cananeus, porque a Bíblia diz lá em Gênesis que a taça da ira de Deus ainda não estava cheia, estava no processo, em função da perversidade, promiscuidade que o povo cananeu cometia, até que veio a ordem de cessar, de sentenciamento em relação a esse povo, e esse sentenciamento passou pela libertação do povo de Israel, abatimento do Egito e humilhação das nações cananeias, de sorte que Deus, ao mesmo tempo que exaltou Israel, também abateu aqueles povos que ignoraram a revelação de Deus e cavaram para si cisternas rotas, né? Em outras palavras. Vamos ver aqui então a ideia. E nisso aqui a gente percebe que Deus é o Senhor da história. Ele conduz, levanta reinos, pessoas, faz valer. A história começa, desenvolve-se e termina em Deus, de modo que a sua vontade soberana se concretiza. A história, na perspectiva cristã, ela é linear, tem início, meio e fim, e esse desdobramento em função desse Deus, dos séculos, o Senhor dos séculos, esse Deus que sabe a plenitude dos tempos, e quando chega o tempo certo, intervém, e a sua intervenção ninguém pode impedir. Portanto, ele é o Senhor da história humana, da história individual, da história da humanidade. Deus se revela através da história. Quando você vê na Bíblia, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dizendo, eu me revelo, me manifesto na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vejam a biografia deles e nas suas respectivas biografias vocês me encontrarão. Esse Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Além disso, entender que Deus chamou a Moisés para liderar uma grande obra. Deus levanta, Deus chama, Deus prepara, Deus forja uma pessoa para fazer parte do seu plano, da sua chamada, né? E aqui, essa obra que Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, passou a ser uma obra de referência, o Deus da libertação. Quando o povo de Israel enfrentava uma dificuldade posterior a esse fenômeno, eles se reportavam a Deus, Deus que abriu o mar vermelho. É uma expressão para mostrar de fato essa capacidade de Deus em estabelecer uma mudança brusca entre escravidão e liberdade. O mar vermelho seria a ponte pela qual o povo passou para desfrutar do outro lado de liberdade, e, portanto, o fim da escravidão, do opróbrio, da humilhação, da vergonha, e o tempo de abundância, de vitórias que se faz a partir desse Deus que abre mar, esse Deus que estabelece passagem, esse Deus maravilhoso, extraordinário. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração, desde agora e para sempre. E Deus insere o homem nesse plano, um privilégio extraordinário, ser por Deus usado e fazer parte dos seus planos. Esses planos que não falham, esses planos que são infalíveis. Bem sei que tudo podes e de que nem os teus planos será frustrado. Deus não sabe a dor da frustração, porque Ele faz tudo conforme o seu poder. Ele faz tudo de acordo com o seu beneplácito, porque Ele é fiel. Aqui também utilizar a vida de Moisés como referência de comunhão e intimidade ao Senhor. Vamos lá, aqui avançar. Moisés, conforme já disse aqui anteriormente, é um dos grandes líderes do povo israelita. Nessa esteira, nós temos três importantes:
Abraão, Moisés e Davi. São 3 grandes nomes dentro da estrutura de importância do povo de Israel. E Moisés é, na verdade, o responsável pela constituição e consolidação do povo de Israel enquanto nação soberana. Que para ser uma nação soberana, 3 elementos são necessários: povo, terra e lei. Povo já existia no tempo de Moisés, a terra seria conquistada, conforme foi na vida de Josué, tudo preparado por Moisés, e lei, constituição. Moisés, portanto, recebe a lei do Senhor com seus desdobramentos no âmbito civil, cerimonial e moral, e estabelece, portanto, condições plenas para que o povo de Israel, os israelitas, se transformassem numa nação soberana, consistente, conforme foi consolidado mais à frente, né? E esse Moisés, tão importante, que ele é o escritor, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É uma figura importante que marcou época. Inclusive, né, você percebe que esses livros, Gênesis, o Pentateuco, a Torá que é a lei, ela é, na verdade, a lei, esse bloco é pré-Canaã, antes da ocupação de Canaã. Portanto, a importância do Pentateuco é para dar essa consistência e base para a própria ocupação da terra, e uma vez ocupando-a, permanecer nela. Porque a permanência da terra, ou na terra de Canaã, que era a promessa, estava condicionada a que a ideia de guardar a lei. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí tem toda uma descrição de se for fiel, né, no campo, na cidade, sobre se guardares a minha palavra, abençoarei você no campo, na cidade, né, Então, assim, as bênçãos de Israel condicionadas à observância da lei, né? E você vê na terra de Canaã como o povo tratou essa lei, ora obedecendo, ora desobedecendo, e por conta disso sendo oprimido pelos povos vizinhos ou até expulsos da terra, como no caso da invasão assíria no norte e a invasão babilônica no sul, em que o povo foi desterrado e levado para o cativeiro em função da desobediência, né? Você encontra isso aí nos livros históricos, esse bloco maior em que nos narra esses quase 1000 anos de história do povo de Israel. E o retorno desse povo muito centrado na... Foi o ar que desarmou. Muito centrado, glória, muito centrado na questão da lei do Senhor, né? Os profetas relembrando a lei do Senhor, o povo, e esse relembrar para guardar uma vez mais e voltar para Canaã, conforme aconteceu lá com o livro de Ageu, Zacarias e o próprio livro de Malaquias, essa relembrança da lei, né? Então você tem o bloco dos 12 vinculando a importância da lei e essa lei em relação à própria terra, de sorte que você tem toda uma estrutura do Antigo Testamento em que a lei e terra andam juntas. E o precursor dessa dinâmica, a figura de Moisés, que é a grande referência de legislação, que com base na lei de Moisés é que você tem um desdobramento do comportamento do povo de Deus, porque essa lei tão perfeita, que revela a perfeição de Deus, refrigera a alma, mas também colocou um peso muito grande no coração das pessoas, porque, como ela é perfeita, ninguém conseguiu cumpri-la na íntegra. E ela serviu a reboque de aio, de pedagogo, para apontar a pessoa de Jesus, porque ele, de fato, ele salva-nos mediante a confissão do seu nome, e pelas suas obras nós somos libertos. Lembra aqui, mas Moisés, um desses grandes homens da história de Israel, né? Ele é de fato o profeta a quem Deus se reportava face a face. Está lá no texto, ó. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Aqui, tanto Abraão, chamado de amigo de Deus, e também que Moisés, né, Deus falando com ele em nível de amizade, de amigo, com intimidade, com proficiência, profícua, grande, densa, intensa, abissal, nessa relação de intimidade profunda de Moisés com Deus, de Deus com Moisés. Esse, de fato, ele falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala com seu amigo.
esse texto aqui, de Números 12, do 6 ao 8, é um clássico, né? Um clássico em relação a essa importância e intimidade de Moisés, né? Está lá o texto, ó. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiverdes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui uma passagem lá do capítulo 12, em que Miriam e Arão questionaram a autoridade de Moisés em função do casamento que ele teve com a mulher cuxita, a mulher, né, africana, e aí acabou sendo questionado, contestado, e se achando também, Deus também fala com ele, também fala conosco, também somos coatitas, descendentes de Coate e tal, e questionaram a sua autoridade. Deus desceu, meu irmão, olha, e defendeu Moisés com veemência, e colocou Moisés num patamar elevadíssimo. Então não se pode pensar aqui uma figura somenos, né? Ele passou a ser uma referência na cultura do povo de Israel, que só foi superado pela pessoa de Jesus, né? Eu, porém, vos digo, não leste que foi dito por Moisés? Eu, porém, vos digo. Se eu, porém, vos digo de Jesus, lá no Sermão da Montanha, mostra a grandeza de Jesus em estabelecer a compreensão correta da vontade de Deus para nós e, portanto, ter intimidade maior em relação à graça que foi manifesta na pessoa de Jesus. Mas isso aqui não diminui a grandeza de Moisés, o coloca no seu tempo, na sua época e a sua importância, né? E aí você vê aqui que essa história é uma história que demanda esse Deus que controla. E normalmente, quando a gente pensa na vida de Moisés, nós a dividimos didaticamente em 3 blocos, em 3 etapas, em 3 épocas, porque ele viveu 120 anos. E nitidamente o texto divide os primeiros 40 anos, o segundo 40 anos e o terceiro bloco de 40 anos. O primeiro bloco, Moisés no palácio, o segundo bloco, Moisés no deserto, e o terceiro bloco, Moisés na peregrinação, né, do deserto para libertar o povo. São 3 momentos de 40 em que Moisés viveu, e aí didaticamente te separa essas épocas para então entender um pouco da vida desse grande homem de Deus chamado Moisés. A primeira fase de Moisés diz respeito aos seus primeiros 40 anos de idade, do seu nascimento até a expulsão dele do Egito em direção ao deserto de Midian, em Midian. Vamos aqui ver aqui a primeira fase de Moisés. Na primeira fase de Moisés, ele estava no Egito, né? Ele nasceu debaixo de uma palavra, de um decreto de morte. Faraó, que não conhecia José, ou seja, uma outra dinastia, um outro povo que passou a governar o Egito, que não considerava, não deu atenção à história e importância de José, daí se conhecer, não tinha intimidade, não deu apreço, não conhecia, não sabia quem era. Não. A história é muito bem contada, conhecida por todos, mas para eles, essa nova dinastia, José não tinha importância, não deveria ser honrado. Então surgiu um faraó que não conhecia José e ficou preocupado com o crescimento rápido do povo de Deus, do povo israelita, dos israelitas, e tentou estabelecer aqui um controle de natalidade. Essa questão aqui de governadores, governos, né, que visam controlar o nascimento, né, ter esse controle de natalidade, é uma coisa incomum. Não somente Faraó tentou fazer esse controle. Ao longo da história, em muitos outros momentos também, encontramos a política do controle da natalidade. Tem várias teorias nessa linha. Teoria malthusiana, neomalthusiana, aí é uma discussão aqui interessante que eu não vou entrar no mérito aqui, mas o fato é que Faraó, ele percebeu o crescimento do povo de Israel e tentou enfraquecer esse crescimento. E qual foi a primeira estratégia que ele tomara, né? Decretou, nasceu menino, nasceu homem, mata-se. Nasceu mulher, deixa, porque naquele contexto, na cultura egípcia, a mulher não era de guerra, né? Não entrava na guerra, né? Era basicamente o homem. Então, uma forma de enfraquecer a força bélica
né, do povo de Israel. Só que aí tem uma questão interessante, né? As parteiras responsáveis por essa ordem, Sifra e Puá, não cumpriram a ordem de Faraó. E quando nasceram meninos, elas fechavam os olhos e deixavam escapar. Né? Aí quando foram indagadas, disseram, não, porque as hebreias são espertas, são ágeis, são virtuosas, quando chegamos já nasceram e já saíram, né? Não deu de ombros. E aqui tem uma questão interessante, né? O homem mais poderoso do mundo, Faraó, estabelece um decreto de morte, meninos que nascerem naquele contexto deveriam morrer. Aí então você tem o poder de Joquebede, que é a mãe de Moisés, o poder de Sifra e Puá, de 3 mulheres, né, sobrepujando-se de modo inteligente, sem força bélica, mas com muita sabedoria e proficiência, ignoram a ordem de Faraó e as crianças nascem. Nesse contexto, também nasce Moisés. E quando ele nasceu, já nasce já com toda uma pompa, toda uma descrição de uma pessoa que seria descomunal. Quando você lê Flávio José, até ele salienta que o sacerdote já havia até profetizado a sua vinda, né? Um povo que nasceria, que destruiria a nação do Egito. Mas, biblicamente falando, tanto no Êxodo, bem como também em Atos, ou lá no contexto de Hebreus, cita que Moisés é de boa aparência, uma pessoa formosa, poderoso em obras e palavras, né? Já uma descrição de quando criança era formosa, de boa aparência, já mostrando aqui um tom auspicioso já de mudança que haveria de acontecer através da vida desse menino que nasceu e ficou guardado na casa da sua mãe, Joquebede, durante 3 meses, e veio o decreto, achar a criancinha vai morrer e tal, né? Agora, porque depois que Sifra e Puá enganaram o faraó, ele estabeleceu um decreto, ó, manda matar as criancinhas, né, que estão no Egito. Aí caça para cá, caça para lá. Resumo da ópera, a mãe de Moisés, Joquebede, colocou o menino num barco betumado e tal, de junco e betumado, e colocou no rio Nilo, e sua irmã Miriam ficou observando o desdobramento dessa questão. Aí tem informações paralelas de que já sabiam que Hatshepsut, que era a possível filha de Faraó na ocasião, né, se banhava naquela mesma hora, então colocou-se de sorte que o barco de junco, com a criancinha foi e acabou chegando na filha de Faraó. E quando as suas criadas viram e a trouxeram para a filha de Faraó, ela se encantou e namorou e decidiu criá-lo, né? E Miriam, que estava observando tudo, entra no circuito e oferece uma ama para poder tomar conta. E essa ama de leite, né, de fato, foi a própria mãe de Moisés, Joquebede. Aí Joquebede acaba sendo contratada pela filha de Faraó para poder amamentar o seu filho até que ele fosse entregue para ser criado e crescer no palácio, né? Então veja aqui que coisa interessante, né? Aquela que perderia o seu filho por conta do decreto de morte, acaba sendo a mãe com liberdade de criar, ainda por cima recebendo um salário para, né, criar o seu filho. De sorte que o Egito acabou bancando, formando, preparando, forjando Moisés para ser aquele que iria derrotá-lo, queria destruir o povo do Egito. Com os próprios recursos do inimigo, Deus usou Moisés para abater o seu adversário. O inimigo nunca tem vez com Deus. Deus não conhece inimigos. Deus não tem adversários. Não tem. Ele é irônico, inclusive, né? Ele debochando aqui do Egito. A maior nação da época, ele utiliza mulheres. E ainda faz com que o libertador seja criado, educado, nas barbas de Faraó. As barbas de Faraó, no palácio, com toda a educação proveniente do Egito, né? Moisés foi criado no palácio. Nesse palácio, a Bíblia diz que ele aprendeu toda a ciência do Egito. Naquele contexto, sociedades antigas, as mais promissoras, as mais proeminentes, de fato, na Mesopotâmia
em função até da ocupação do rio Tigre e Eufrates, né? E também o próprio Egito, norte da África, em função do rio Nilo, que dava vez e vida para a região na África, no contexto do norte, enquanto, por isso, até o próprio Heródoto dizia que o Egito era um presente do Nilo. E aí se desenvolveu uma sociedade pujante, poderosa, conhecedora profunda de matemática, de aritmética, de geometria, astronomia, também tinha astrologia, mas astronomia, as ciências médicas, letras, né, os cuneiformes começando a desenvolver no contexto do Egito, né, no Egito eram os hieróglifos, os cuneiformes, mais no contexto da Mesopotâmia, enfim, uma sociedade letrada, conhecedora, e Moisés cresceu e aprendeu a ciência do Egito, arte da guerra, matemática, administração, um homem preparadíssimo. No palácio, até os seus primeiros 40 anos, ele desenvolveu a capacidade humana, capacidade da escola da razão, né? E tanto que ele, ao final desse tempo, ele se julgou até assim com capacidade de libertar o povo, porque veja, ele foi criado pela sua mãe, Joquebede. Ele nunca deixou de ser identificado com o povo de Israel. Quando chega aos 40 anos de idade, se você ler lá o contexto de Atos 7, versículo 25, 24 a 25, e ele matou o egípcio, e questionou que julgamento, porque acreditava, pensava que seus irmãos iriam reconhecê-lo como sendo o libertador do Egito. Ele agiu matando o egípcio, ele agiu tentando entrar na querela dos israelitas, né, na discussão, porque ele pensava e tinha consciência de que seria ele aquele que iria libertar o povo de Israel. Ele tinha essa noção, ele sabia que ele era o escolhido, mas naquele momento, nos primeiros 40 anos, em que até ele já estava acostumado com guerra, porque o Egito invadiu até regiões do norte da África, né, para poder ampliar o seu domínio, e essas guerras no continente africano, Moisés, de acordo com o relato histórico, com a literatura paralela, até participou de conquistas do Egito, ou seja, ele tinha uma postura de como se fosse alguém preparado para ser até um faraó, um substituto de faraó. Um homem, portanto, preparado. E isso aconteceu porque há ali no ambiente histórico uma questão que facilitava essa dinâmica. Não quero entrar aqui no contexto da história, porque não quero embasar aqui a minha narrativa com os fatos históricos, né? Porque acaba aqui entrando no terreno da especulação e não num contexto bíblico, uma leitura paralela. Mas veja, é claro que há uma lógica, né? Se houve uma ordem de matar as crianças de Faraó, e quem o cria é a própria filha de Faraó, então isso ela possui um poder em comum, né? E esse poder em comum, depois você lê a história da rainha Hatshepsut, lá no contexto do Egito, você pode entender essa 18ª dinastia e então avançar. Eu vou voltar aqui para não fugir da minha abordagem. Então, veja, né? Lá ele foi preparado. Biblicamente falando, Moisés foi preparado, né, na ciência dos egípcios. Ele cresceu sábio, hábil, conhecedor da dinâmica da guerra e pensava que iria salvar o povo de Israel com a sua capacidade belicosa, com a sua razão. Porque assim, na escola da razão, o poder humano é destacado. Na escola da razão, nos sentimos poderosos. Na escola da razão, pensamos que somos alguém. Né? Aí Deus tem que amassar o barro. Deus tem que preparar esse barro, tem que preparar que, não é assim, obra de Deus, grandes conquistas não são feitas a partir da força do braço. Grandes conquistas se realizam com a intervenção de Deus, para que toda a honra e toda a glória sejam dadas exclusivamente ao nosso Deus. De sorte que Moisés pensava que seria reconhecido, conforme a leitura lá de Atos 7, lê lá o discurso de Estevão, sobretudo o versículo 27, 25, em que textualmente diz que ele pensava que seus irmãos reconheceriam que ele seria o libertador. No entanto, quem te constituiu líder, juiz entre nós? A questiona, vaza a informação que ele havia matado um egípcio, portanto, pena de morte para ele. Faraó fica sabendo, um concorrente direto ao trono, né? Então começa a perseguir Moisés, e Moisés então sai dali e vai lá para Midian. E entra a segunda fase da vida de Moisés, dos 40
aos 80. Dos 40 aos 80, Moisés viveu num total anonimato, lá atrás do deserto, lá em Midian, sem vez, sem voz, apacentando as ovelhas do seu sogro. Além de apacentar ovelhas, que na cultura egípcia era uma forma de humilhação, aqui vale que destacar que Moisés aprendeu toda a cultura do Egito, além de ser uma frustração, as ovelhas não eram suas. Elas eram do seu sogro. De sorte que Moisés não planejou, não preparou nada para ficar ali, lá em Midian. Se tem um lugar que Moisés pensou em ficar, não seria Midian, não seria naquela terra estranha. Ele lá está esquecido, totalmente apagado. O grande Moisés, aquele que pensava que seus irmãos reconheceriam como sendo libertador do Egito, agora estava em Midian, isolado, apagado, escondido, sem vez, sem voz, somente marcado por inúmeras interrogações. Eu não planejei estar aqui, mas o fato é que ele ficou lá 40 anos e habitou na terra de Midian. Foi tão densa essa época de Moisés que ele teve um filho e chamou de Gerson. Lá. Teve um filho e chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Esse peregrino é aquela pessoa que está no lugar, mas não tem pertencimento, não se sente pertencente àquele espaço. Está lá, mas não tem desejo de ficar lá. É um transeunte, é um passageiro, é um peregrino, é aquele que anda em direção à sua casa, portanto, fora do seu habitat natural, digamos assim. Então, Moisés se sentia um peixe fora do aquário. Aqui é o tempo do Gerson, é o tempo da peregrinação, é o tempo da expulsão, é o tempo em que ele não está exatamente no lugar que ele havia preparado. Aqui em terra estranha, eu estou aqui, mas realmente não pensei. Imagina você, Moisés aprendeu a ciência do Egito, preparado na ciência do Egito, com pompas e honra e tudo mais e tal, e agora vivendo as incertezas do deserto, pastoreando ovelhas, um calor escaldante, uma vida até próximo de beduínos ou de povos seminômades. Lá estava debaixo da tutela de Jetro, seu sogro, midianita e tal, e nele pensava que houve promessa. De repente até questionou: como é que pode tanto investimento, tanta preparação? Estudei a ciência do Egito, e matemática, e geometria, e astronomia, arte da guerra e tal, 40 anos sendo preparado para parar aqui em Midian, atrás do deserto, ouvindo barulhos de ovelhas, que situação, de incerteza, de perguntas, de interrogações, porque também de repente você que está aí me ouvindo, está vivendo a mesma questão. É uma pessoa altamente preparada, um cabedal de conhecimento extraordinário, as oportunidades não aparecem, você está fazendo uma coisa, um ofício que você não pensou, não idealizou, mas, meu amigo, todo homem de Deus tem um tempo de apacentar ovelhas. Todo homem de Deus tem um tempo de humilhação. Isso é bíblico. O próprio José, ano passado, a gente viu que ele foi levado aos 17 para o Egito e só foi levado a governador aos 30, 13 anos, passando por Potifar, pela prisão, esquecimento, calúnia da mulher de Potifar, toda uma situação de dor e tal, para que ao final, só com 42 anos, 30 anos, 7, com quase 40 anos, que ele vai ter de novo a possibilidade de rever seus irmãos e depois o seu pai. Uma fase complicada, porque, veja, ele ficou aos 30 governador, 7 anos de bênção, de vacas gordas, 2 anos de fome, quando seus irmãos chegaram, portanto, 9 anos, total de quase 40 anos de idade, que ele vai reencontrar com o seu povo. Passou pela moinha. Homem de Deus é assim, tem um tempo da humilhação. Quando você passa pela escola da razão, você pensa que é alguém que pode fazer com o seu jeito, da sua forma, você pensa, elabora, planeja, projeta e organiza e tal. Aí Deus pega e
quebra tudo, desmonta tudo, te leva lá para o deserto de Midian, fica lá junto com as ovelhas, debaixo da orientação do seu sogro Jetro, um tempo que você é só mais um, não tem vez, não tem voz, tá? E vai quebrando. É a escola da fé. A escola da fé é marcada por incertezas. É marcada por uma crise existencial. É o tempo do Gerson, o tempo de Terra Estranha, do peregrino. É o tempo de viver no deserto. Tá lá, né? Ele ficava atrás do deserto apacentando as ovelhas. Só que ao final dessa fase, depois que ele conheceu não ser ninguém, porque veja, quando Deus aparece para ele e o comissiona, ele, não, envia outro, não sei falar, sou pesado de língua e tal. Aquele primeiro Moisés foi por conta própria. O segundo, ele questiona, pondera, tenta fugir, né? Dá desculpas persuasivas ou desculpas evasivas para não avançar, não envia outro e tal. E Deus vai lá convence porque ele percebeu que não era ninguém. Então ele vai entrar numa nova fase. Uma fase em que Deus pegou ninguém e o transforma no Moisés, libertador do povo de Israel do Egito. Né? No deserto de Midian, desenvolveu, portanto, a fé. No Egito, desenvolve a razão. No deserto, desenvolve a fé. Fé e razão desenvolvidas, aí vem uma grande obra, que é a terceira etapa da vida de Moisés, em que ele liberta o povo de Israel do Egito. Essa terceira parte, ela é startada exatamente no Sinai. No Sinai, Horebe, tanto Horebe e Sinai são os mesmos nomes, que na cultura antiga tinha até uma crença que Deus se revelava no Sinai, né? E verdade, né? Ele fala do Monte Fumegar, né? Deus apareceu várias vezes para Moisés no Monte Sinai. Então, assim, há uma descrição do Horebe e Sinai como sendo um local no qual Deus aparece e se manifesta ao povo de Israel. Moisés lá no Monte Sinai, né? Ele foi ao monte de Deus, né? Interessante que ele foi ao monte de Deus. Mesmo no tempo de anonimato, de silêncio, de Midian, de deserto, Moisés nunca deixou de adorar a Deus, nunca deixou de servir a Deus, de viver aquele momento com as suas angústias, com as suas perguntas, mas sempre tendo essa compreensão da promessa do Deus de Israel. Né? Esse Deus nunca o abandonou, nunca o deixou, lhe deu família, ele casou-se com Zípora, lhe deu uma casa, lhe deu um filho. E Deus continuou trabalhando. Depois de passadas essas coisas, quase 40 anos, ele foi ao monte de Deus. E esse monte de Deus aqui, do ponto de vista assim, simbólico, é o lugar do milagre. É o lugar do milagre. É o lugar da presença. Monte de Deus é onde está a presença de Deus. Aqui de modo mais claro. E na presença de Deus é o lugar do milagre. Veja, ele vai ao Monte Sinai, e lá a sarça, que é um arbusto, né? Um vegetal, ardia e não se consumia. Pegava fogo, mas não queimava. É muito comum naquele contexto lá, né, do Sinai, em função da seca, o sol bate e pega fogo. O fogo é normal. O anormal foi que estava a sarça ardendo em chamas, mas a sarça não se consumia. Foi um outro tipo de fogo. Não o fogo natural de queimada, foi o fogo de Deus, o fogo que santifica, o fogo que purifica, o fogo que chama atenção e faz valer a vontade do Senhor, de uma teofania poderosa de manifestação. Esse Deus que se manifesta, se apresenta através do fogo. Né? E esse fogo até perpassa outros momentos na Bíblia. Nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. É o fogo que purifica, é o fogo de Deus. Não o fogo estranho, não o fogo do inferno, mas o fogo da Santíssima Trindade que apareceu naquela sarça. É um lugar do milagre, porque presença de Deus é o lugar no qual os milagres acontecem. O inusitado se torna uma realidade. É onde a sarça queima e não se consome. Oh, que maravilha! E nesse lugar do milagre, no Sinai, ele viu a sarça ardendo e se aproximou para poder ver mais perto o que estava acontecendo. Então ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Interessante que naquele momento ele ouviu de modo audível, uma teofania audível, Deus falando. Deus falou o seu próprio nome, ou seja, por mais que Moisés estivesse lá no deserto, no tempo do anonimato e do silêncio, Deus nunca o esquecera.
quando Deus se reportou a Moisés, não chamou de qualquer outra coisa, senão pelo próprio nome. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. E tirar as sandálias ali é reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o senhorio de Deus, é dar a Deus, né, a partir do entregar as sandálias, o poder de nos pisar, de nos dominar, no reconhecimento de prostração. Aqui é a ideia, é como de fato o remidor fez lá com Boaz, lançou sobre as sandálias. Não, você pode remi-la, eu te dou autoridade, te dou poder, eu me subjugo à sua vontade e liberto e livro aqui, porque biblicamente o pisar sobre tem a ver com dominação. Tira as sandálias. Aqui, Moisés, você não domina. Aqui você não é o Senhor. Quem é o Senhor aqui sou eu. Eu sou o Senhor, Deus, que faz o monte fomegar pela minha presença. Então, portanto, se quebre, se dobre, se prostre diante da sua presença. E entenda que onde Deus está, o lugar se torna santo. Não pela santidade do lugar, é pela santidade que emana do Deus que é santo, 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 o Senhor dos exércitos, e toda a terra enche-se da sua glória. Ele ouviu Deus falar: Moisés, Moisés, quem sabe você está aí agora me ouvindo e aguardando uma palavra, aguardando uma manifestação, e Deus agora brada o teu nome, chamando pelo nome, e te mostra quem é o Senhor de todas as coisas, capaz de intervir, de mudar, de operar. Esse Deus de Moisés é o nosso Deus, porque o próprio Deus, quando se reporta a Moisés, ele reafirma a promessa. Ele afirma: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse Deus aqui reafirmando, renovando as promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Deus não esqueceu de nada no que diz respeito ao que prometeu a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, e portanto iria cumprir. Deus não esquece das suas promessas, elas carregam o selo de Deus, que é o selo da fidelidade. Se Deus disse, vai acontecer, porque Ele é fiel. Assim como a chuva e a neve descem e rega a terra e faz a semente brotar e dá pão ao que semeia, assim também a minha palavra que sai da minha boca, ela fará aquilo que lhe apraz. Deus cumpre os seus propósitos mediante o cumprimento cabal das suas promessas, né? Ele renova a aliança, então reacende o coração de Moisés. Vai acontecer. Não esqueci, tem um povo aí que está sendo oprimido, o povo judeu, o povo de Israel, israelita, está sendo oprimido, e esse povo está clamando perante mim. Eu ouvi o seu clamor, eu vou descer e vou libertar esse povo do Egito e levar para uma terra boa que emana leite e mel. É o lugar, assim, nesse Monte Sinai, além de ser o lugar do milagre, além de ouvir a voz de Deus, além de ter as promessas renovadas, nesse lugar é lugar de avançar. Virarei e verei esta visão. Quando virou e avançou, aí Deus então brada, manifesta que é o Deus da aliança, e diz melhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, portanto desci para livrá-lo e fazer subir uma terra boa, que emana leite e mel, a terra do Eveu, Jebuseu, aí vem tudo lá os 7 povos de Canaã, que Deus daria o povo de Israel a vitória, porque nessa manifestação, ao mesmo tempo que Deus liberta o povo de Israel, faz subir, abate o povo cananeu, e também abate o povo e o poderio egípcio ao derramar sobre eles as 10 pragas que arrasaram a sociedade egípcia, porque era uma sociedade que negava, zombava do nome do Deus de Israel, esse Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui avançar, né? Aí vem aqui a terceira fase da vida de Moisés. Deus se manifesta, ele aceita o comissionamento, leva consigo Arão como profeta e vai diante de Faraó e diz: deixa o meu povo ir para me adorar, né, do outro lado. E aí tem aqui, claro, que elementos importantes, não vou aqui comentar sobre
sobre essa figura até tipológica, Faraó sendo o diabo, o Egito, o mundo, Moisés, Jesus, o povo de Israel, a igreja e o processo de libertação, toda essa dinâmica tipológica presente no livro. Eu vou saltar aqui essa relação do processo, das propostas de Faraó. Vá, mas não vai muito longe. Vá, mas deixe as crianças. Vá, mas deixe os homens aqui. Vá, mas deixe os bens. São as 4 propostas inaceitáveis de Faraó no presente da argumentação. Enfim, não vou entrar no mérito. O fato é que chegou um momento de libertação. Houve a última praga, a praga dos primogênitos. Então o povo sai, atravessa o Jordão, atravessa o Mar Vermelho de modo milagroso, poderoso, uma dinâmica forte, e o povo peregrina no deserto 40 anos, em função até da sua própria incredulidade. Mas nesse tempo de peregrinação, quem está encabeçando o povo é Moisés. Nesses 40 anos, por mais que foram anos que trouxeram também problemas, e aquela geração que saiu acima de 20 anos acabou morrendo no deserto, foi um tempo de mar aberto, um tempo de água da rocha, um tempo de maná que descia todos os dias, a quantidade X, e na sexta-feira uma porção dobrada, porque no sábado você poderia trabalhar, um lugar de presença de Deus, a nuvem que seguia o povo de dia, e a coluna de fogo à noite, acompanhando toda a dinâmica da peregrinação, do povo de Israel no deserto, toda a estrutura, a organização, um tempo poderoso de peregrinação e de muitos milagres. A travessia, aquele tempo em que as roupas não envelheciam, Deus alimentou com água, com maná. Teve rebelião, teve rebeldia, teve murmuração, teve tudo, mas também teve a manifestação do poder de Deus, e Deus honrando a vida de Moisés. Tanto é verdade que a frase "assim como fui com Moisés, serei contigo" é uma frase de referência. Deus se reportou a Josué, ele disse: "Assim como fui com Moisés, eu serei contigo", ou seja, marcarei sua vida de bênção, de milagres, de intervenções. Se você obedecer a Deus, assim como Deus foi com Moisés, também será contigo. E nessa fase final, aos 120 anos, com certeza Moisés aprendeu que Deus pode pegar alguém que se sinta ninguém e transformá-lo num verdadeiro alguém na presença de Deus. Moisés foi honrado por Deus, tanto que ele subiu o Monte Nebo. Eu estive lá no Monte Nebo, que fica hoje nos domínios da Jordânia. Eu estive lá, o privilégio de subir o Monte Nebo, que coisa interessante, e de lá do Monte Nebo contemplar a terra de Canaã, conforme Moisés também contemplou. Ele morre e o seu corpo não foi achado, para não virar um objeto de idolatria, e houve até guerra espiritual em relação ao corpo de Moisés e tal, enfim, e o anjo Gabriel repreendeu Satanás, de sorte que até hoje ninguém sabe aonde Moisés de fato morreu. Sabe que foi no Monte Nebo, mas que lugar exato não sabemos, não sabemos. Enfim, é para mostrar essa importância de um homem que decidiu abrir mão, de toda a pompa do palácio, e aceitou viver o vitupério de Cristo. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer e amar a Jesus, aguardando a promessa que ele saberia que iria acontecer. Tá aí, ó. O grande Moisés, após longo processo de preparação, libertou o povo israelita do Egito, entrou para a galeria dos heróis da fé, como um servo fiel em sua casa. O texto diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Glória a Deus e aleluia. Que coisa tremenda essa palavra aqui na vida de Moisés. Eu sei que eu saltei aqui, deixei muitas coisas aqui em aberto, mas para te mostrar que Moisés, de fato, um grande homem de Deus, tá? E esse Moisés, na verdade, ele prefigura o verdadeiro libertador. Se Moisés libertou o povo do Egito, Deus, Jesus, nos liberta desse mundo pecaminoso, nos tira do ágora, da escravidão, e nos leva à presença de Deus. Jesus, de fato, é incomparável. E Moisés, na verdade, como um servo fiel na sua casa, Jesus é o construtor da própria casa. Moisés, o servo da casa, mas Jesus é o Senhor da casa.
Por sorte, Moisés trabalhou para Jesus, porque a Jesus seja a honra, glória e louvor para sempre. De sorte que isso tudo lança luz e importância à vida desse homem de Deus chamado Moisés, que aprendeu o poder da fidelidade, da renúncia e da dedicação a Deus. Portanto, se dedique a Deus, seja fiel, renuncie a esse mundo e seja chamado amigo de Deus para a glória do seu nome. Um forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.